Olá, bem-vindo à nossa trilha de treinamento sobre a resolução CMN 5272. Meu nome é Alexandre Conversani Júnior e ao longo desta série eu vou te ajudar a entender de forma prática e didática o que mudou, o que é exigido e como o seu RPPS deve se adequar. Hoje é o episódio 1 e a gente vai começar pelo começo. O que é o CMN e por que ele tem poder para regulamentar os RPPS? Se você já sabe o que é CMN, ótimo. Isso aqui vai ser uma revisão bem rápida. Se você ainda não sabe, não se preocupe. Você vai entender em pouquíssimos minutos. Vamos lá. Nesse episódio, a gente vai ver 4 pontos fundamentais. Primeiro, o que é CMN? Segundo, para que ele serve? Terceiro, quem compõe um CMN? E quarto, por que o CMN tem autoridade sobre os RPPS? Parece simples, e realmente é. Mas esses 4 pontos são a base de tudo que vem pela frente nessa trilha. Se você entender bem isso, os próximos episódios vão fazer muito mais sentido. Vamos lá. O Conselho Monetário Nacional, o CMN, é o órgão máximo do sistema financeiro brasileiro. Ele foi criado em 1964 pela Lei nº 4.595. Desde então, é o CMN quem dita as regras do jogo no mercado financeiro do país. Pensa assim, se o sistema financeiro fosse um grande condomínio, o CMN seria o síndico-chefe. Ele não vai lá e conserta a bomba d'água, isso é função dos outros órgãos. Mas é ele quem define o regulamento, define as regras de convivência e determina o que pode e o que não pode. No caso dos RPPS, é o CMN que define como e onde o fundo, o instituto, pode investir o dinheiro dos servidores públicos. O CMN é composto por apenas 3 membros. O primeiro, o ministro da Fazenda, e ele é o presidente do conselho. O segundo é o ministro ou ministra do Planejamento e do Orçamento. E o terceiro é o presidente do Banco Central do Brasil. Isso mesmo, apenas 3 pessoas. E essas pessoas têm o poder de editar resoluções que afetam diretamente como os RPPS de todo o Brasil devem investir o dinheiro dos servidores públicos. Quando o CMN publica uma resolução, como a 5272, ela tem força de lei para todos os RPPS do país, sem exceção. O que o CMN faz, em linhas gerais, são 3 coisas. 1. Regulamenta. Ela define quem pode fazer o que no mercado financeiro. Bancos, seguradoras, fundos, todos seguem as regras editadas pelo CMN. Orienta. Determina para onde vai a política de crédito, câmbio e poupança do país. Quando o CMN mexe nessas políticas, a economia inteira sente. Protege. Cria mecanismos para garantir que o sistema financeiro seja estável e seguro para quem deposita recursos dentro dele. E é essa terceira função que mais interessa a nós, gestores de RPPS, membros do comitê. Os recursos dos servidores precisam ser protegidos e o CMN entra para garantir isso, definindo as regras de como o RPPS pode investir. Para entender a posição do CMN, pensa numa hierarquia com 3 andares. No topo, CMN. Ele é o normativo máximo, quem define as regras. No meio, segundo andar, o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que são os supervisores. O Bacen cuida dos bancos e do câmbio, a CVM cuida do mercado de capitais. Na base, primeiro andar, todas as instituições que operam dentro do sistema, bancos, seguradoras, fundos de investimento e também os RPPS. O RPPS está na ponta operacional, mas as regras que ele segue para investir vêm lá do topo, do CMN. Essa é a lógica que explica por que, quando o CMN edita uma resolução nova, o RPPS não tem escolha, só se adequar. Agora sim, vamos para a pergunta central do episódio. Por que o CMN tem autoridade sobre os RPPS? 3 razões. A razão 1. Os RPPS gerenciam dinheiro público.
não é dinheiro de uma empresa privada. É o recurso que será pago a servidores quando eles se aposentarem. Gestão de recursos de terceiros, especialmente públicos, exige uma regulação especial. Razão 2. Os beneficiários dependem do Estado. Se um fundo privado quebrar, existe seguro. Se o RPPS quebrar, não tem cobertura privada. O município arca com prejuízo direto e quem sofre são os servidores e os aposentados, além de toda a população. Razão 3. Risco sistêmico municipal. Um RPPS mal gerido pode comprometer as finanças do município inteiro. Não é só o fundo que vai para a falência, é a prefeitura, o serviço público, a população. Então, o CMN regula para evitar exatamente esse cenário. E a Resolução 5272 é a expressão mais recente dessa proteção. Vamos fechar o episódio 1. O que você precisa levar daqui? Primeiro, o CMN é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, criado em 1964 pela Lei 4.595. Segundo, ele é composto por 3 membros: ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central. Terceiro, o Conselho Monetário regula os RPPS por 3 motivos claros. Os RPPS gerenciam dinheiro público, os beneficiários dependem do Estado e um fundo quebrado compromete o município inteiro. No próximo episódio, a gente vai entender a evolução das resoluções, como fomos da resolução 3922 até chegar na 5272 e por que essa mudança foi necessária. Até lá!